Queridos amigos e amigas, terça-feira, dia 11 de maio. Que bom estarmos juntos. Estamos vivendo um momento tão bonito de vida, de história, preparando para a festa da Ascensão de Jesus aos céus, mas também vibrando com o mês de maio e aguardando, é claro, com muita esperança, estamos aguardando que todos sejam vacinados e aí a gente tenha uma normalidade de vida, mas com o coração sempre em prece, com o coração de quem acredita. Nós nos encontramos no Rezando com a Palavra de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Palavra de Deus desta terça-feira, 11 de maio, a Palavra de Deus é de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para junto do Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo nos evangelhos destes dias um clima de despedida. Vamos recordar um pouquinho? Jesus vem ao mundo, uma pequena criança, humilde, na gruta de Belém, ele cresce. Até os 12 anos a gente fica sabendo alguma coisa de Jesus. Dos 12 anos em diante, nós não sabemos mais até os 30 anos, quando Jesus se apresenta como a realização da promessa do Pai. Ele fica 3 anos. Jesus escolhe os apóstolos, Jesus acaba tendo multidões ao seu redor, por onde ele ia, o povo se reunia. Jesus era a esperança. Ele é crucificado, morto, sepultado, mas no 3º dia ele ressuscita. Ressuscitando, o que Jesus faz? Eles tinham gravado, tinham registrado muito, de uma forma muito firme, forte, incisiva, a morte de Jesus. Ele morreu, terminou tudo. Jesus, na sua pedagogia divina, o que ele faz? Ele continua aparecendo, aparece aos apóstolos, às mulheres, faz aquilo que ele fazia enquanto estava com eles, porque toda aquela multidão, principalmente os apóstolos e a multidão, conseguisse entender: o Jesus que foi morto não está morto. Esse foi o segredo que Jesus quis demonstrar para os seus discípulos, isto é, sou eu mesmo. E ele fica 40 dias, vejam que nós estamos chegando pertinho, nos 40 dias, antes de voltar ao Pai, ele prepara
os discípulos. Depois ele volta ao Pai. Mas olha o que diz o Evangelho de hoje. Ele diz assim, agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. E ele diz, é porque o coração de vocês está triste. Depois ele diz, eu vou para o Pai. E é melhor que eu vá. Por quê? Se eu não for, não vou mandar o defensor. Quem é o defensor? O Espírito Santo. Deus Pai, o Criador. Deus Filho, o Redentor. Deus Espírito Santo, o Santificador. Então Jesus volta ao Pai. E antes de voltar ao Pai, Ele promete, não deixarei vocês sozinhos. Quando alguém que a gente quer bem está indo embora, como é que fica o coração da gente? Triste. Vejam que os apóstolos e os discípulos, pessoas humanas, nós ficamos tristes com uma notícia, com isso, com aquilo, a gente fica triste, muito triste. Mas olha só, saber que virá o Espírito Santo, isso é motivo de esperança, de alegria, de muita, muita paz. O Espírito Santo vai nos conduzir. Às vezes eu até penso que a gente deixa o Espírito Santo um pouco de lado. Nós precisamos do Espírito Santo para saber pensar corretamente, para saber dizer também adequadamente a palavra, para demonstrar a criatividade, porque quem está unido a Deus, ao nosso Deus Trindade, tem muita criatividade e nós precisamos reavivar em nós a criatividade que vem da espiritualidade. E quem reanima a nossa espiritualidade é o Espírito Santo. Como é que Jesus chama o Espírito Santo no Evangelho de hoje? Ele chama ele de o defensor. O defensor. Sejamos capazes de muita paz, de muita luz, de muita esperança. Isso faz um bem enorme. Então Jesus diz, olha, é melhor que eu vá. Por quê? Porque virá o Espírito Santo. Nós cantamos seguidamente, vem Espírito Santo, vem. Vem iluminar. O mundo precisa do Espírito Santo. Mas o mundo precisa também de pessoas que hajam em nome e movidas pelo Espírito Santo. Sejamos nós portadores do Espírito Santo. São Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo. E São Paulo diz uma outra coisa, quando ele lembra a missão que ele recebeu por ter descoberto Jesus na vida. Paulo não viveu com Jesus, mas ele se tornou discípulo. Ele se tornou um apóstolo porque ele conheceu depois. Até então ele perseguiu os cristãos, mas ele diz diante da missão que ele tinha e que nós temos também por causa do nosso batismo. O que São Paulo diz? Ai de mim, se eu não evangelizar. Sejamos capazes da evangelização. E com o coração agradecido, rezemos com muita fé, pedindo que o Senhor que volta ao Pai, que Ele nos envie o Espírito defensor. Que nós sejamos defendidos de todos os males, de todas as tentações, de todas as ambições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe,
que nós tenhamos muita, muita paz no coração. Gratidão a todos que dividem o pão de cada dia. Gratidão àqueles que pensam nos menos favorecidos. Gratidão a todos vocês que reservam este tempo para estarmos juntos no rezando com a palavra de Deus. Nós cremos no Senhor. Nós sabemos que a luz do Espírito Santo, ela vem sempre ao nosso encontro. Por isso que a gente vive com esperança. Que o Espírito Santo ilumine os cientistas para que a gente tenha menos doenças no mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós, desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela companhia. Juntos sempre, paz e bem, santa alegria.